Meu nome é Beatriz, tenho 32 anos e usei branco pela primeira vez na vida no pior dia da minha existência. O vestido não era meu, era alugado, como tudo naquele salão decorado com castiçais falsos e flores de seda. Mas o olhar de Lucas, meu irmão mais velho, era real, cru, ácido. Ele olhou para mim como se eu tivesse usurpado um lugar que não me pertencia, como se minha presença ali fosse um erro de logística familiar. E quando ele ergueu a mão disfarçando um empurrãozinho, no fim da sessão de fotos do ensaio, eu soube que nada daquilo era sobre nervosismo ou álcool. Era sobre território, sobre poder, sobre não me suportar como mulher, como militar, como alguém que cresceu e não se curvou. Eu não caí, me mantive de pé. Mas a base do meu rosto latejou o resto da tarde inteira. E a marca, ainda que fraca, floresceu azulada como hematoma de infância mal curada. Minha mãe viu. Fingiu que não viu. Disse que eu devia ter me abaixado mais rápido. Você sempre provocou seu irmão, murmurou enquanto ajustava minha maquiagem com os dedos secos de tanto lavar a louça da família inteira a vida inteira. Minha irmã, Marcela, desviou o olhar. Disse que Lucas estava nervoso com a pressão. E quando perguntei se alguém tinha visto o que ele fez, responderam com aquele silêncio típico de quem prefere manter a paz à custa da verdade. Não foi a primeira vez, mas foi a última em que fiquei em silêncio. Lucas sempre teve esse jeito de menino mimado com músculos de homem, o tipo de cara que nunca bate de frente com um desaforo na rua, mas adora bancar o valentão dentro de casa, onde sabe que a mãe vai passar a mão na cabeça. Quando eu decidi entrar para o exército, ele riu na mesa do jantar. Disse que seria no máximo sargento de formiga, que meu lugar era atrás do balcão da papelaria da nossa tia ou casando logo antes que ficasse velha demais. Cada vez que eu subia de patente, ele diminuía minha conquista com algum comentário ácido. É só cota para mulher. Fácil ser promovida quando ninguém espera nada de você. Nunca me parabenizou. Nunca me chamou pelo título. Nunca me viu. E agora, ali no ensaio do meu próprio casamento, ele parecia ofendido por eu ter vencido sem pedir a bênção dele. O terno mal passado, o copo de plástico pendurado na mão como se fosse troféu, e os amigos de infância ao redor, todos rindo de piadas internas, lembrando de apelidos que eu lutei a vida inteira para enterrar. A Beatriz ainda dá aquele chute giratório? Um deles perguntou. E Lucas respondeu. Agora ela só gira na cadeira de escritório. Virou chefona de papel. Todos riram. Até o fotógrafo, que nem sabia quem eu era. Meu noivo, Rafael, chegou atrasado naquele dia. Por sorte, ou destino, não viu o empurrão, nem ouviu as piadas. Estava lidando com os imprevistos do buffet, as alterações de última hora na lista de convidados, o problema com os arranjos que vieram na cor errada. Eu não o culpo. Rafael sempre tentou equilibrar minha família com a dele, e sabia que qualquer atrito com Lucas podia virar um escândalo. Ele não sabia o que Lucas era de verdade. Nunca conviveu o bastante para perceber que aquele riso de canto de boca vinha sempre depois de alguma maldade, que aquele tom de voz educado demais era só o verniz de uma fúria infantil que ele nunca aprendeu a conter. O salão onde fizemos o ensaio era o mesmo onde aconteceria a cerimônia 2 dias depois, grande demais para quem veio de uma casa pequena como a nossa. As paredes brancas pareciam zombar de quem tentava decorar tudo com economias apertadas e flores artificiais. Mas eu não ligava. Eu só queria casar. Eu só queria uma noite de paz. Só uma, em que eu pudesse respirar sem precisar provar quem eu era. Mas até isso Lucas tentou sabotar. Fez piadas sobre a roupa do Rafael, disse que o terno parecia roupa de garçom da rodoviária. Chamou minha maquiagem de coisa de mulher de coronel aposentado. E depois, como se já não fosse suficiente, me puxou pelo braço para uma conversa rápida no estacionamento. Foi ali que veio o segundo empurrão, o que ninguém viu. Eu bati de costas no vidro de um carro que nem era nosso, e ele, com o hálito pesado de cerveja e desdém, disse: "Você tá brincando de boneca de luxo, Beatriz, mas no fundo, continua sendo só a piada da turma. E você sabe disso." Eu respirei fundo. Treinei anos para isso. Ficar imóvel enquanto ouve o inimigo vomitar sua covardia. Ficar reta enquanto desabam o que puderem sobre você. Porque quando você veste a farda,
O mundo testa se seu silêncio vale mais do que sua reação. E eu aprendi, a duras penas, a não explodir quando esperam, a não tremer quando me cutucam, a deixar que os fracos se queimem sozinhos. Mas naquele dia, confesso, por dentro, eu ardi. Voltei para o salão com o vestido amarrotado e o queixo duro. Marcela perguntou se eu tinha chorado. Respondi com um sorriso. Foi só o calor. E então me sentei, olhei o relógio e comecei a ensaiar mentalmente a sequência da cerimônia. Um passo de cada vez. Um movimento de cada vez. Porque se tem uma coisa que a caserna me ensinou, é que a melhor resposta vem com a postura. E a minha, ali, era de noiva. Por enquanto. Naquela noite, antes de dormir, fiquei olhando minha farda pendurada no encosto da cadeira do quarto de hóspedes. Sim, ela estava comigo. Não por acaso. Eu a trouxe dobrada, limpa, alisada, com todas as condecorações alinhadas. Ninguém ali sabia que ela existia. Nenhum convidado da minha família, nenhum parente do Rafael. Apenas eu. Porque eu tinha prometido a mim mesma. Se alguém cruzasse o limite, se alguém achasse que ainda podia me apagar, eu vestiria a verdade no corpo. E ninguém mais seria capaz de fingir que eu era só a Beatriz da rua de trás. Só a irmã irritante. Só a noiva que estava jogando de casinha. Naquele momento, com a luz apagada e o vestido de noiva pendurado como uma armadilha branca, eu entendi. Meu casamento seria o palco, mas a história que eu estava prestes a contar seria muito maior que qualquer buquê. E se Lucas achava que poderia me silenciar com um soco? Ele ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Ele disse aquilo no churrasco da véspera. A frase veio seca, estalada no ar como chicote molhado. Você nem parece mulher, Beatriz. E o pior é que ele disse rindo. Com um pedaço de carne ainda nos dentes e o copo de cerveja pendurado na mão. E todo mundo riu junto. Meu pai, meus tios, até minha irmã balançou a cabeça como quem diz: Ai, Lucas, para com isso. Mas riu também. E eu fiz o que sempre fiz desde que botei a primeira farda e ninguém aplaudiu. Calei. Calei porque há coisas que uma mulher fardada aprende a engolir. E há outras que ela arquiva. Calei porque o casamento era amanhã. E eu não ia deixar meu irmão roubar minha paz antes de dizer sim. Mas no fundo, cada palavra dele foi uma pá jogada sobre a imagem de quem eu sempre fui. A Beatriz que passou 5 anos escondendo as lágrimas no alojamento da Amã, que aprendeu a montar arma com os olhos vendados, que comandou o pelotão em situação de crise, que subiu degrau por degrau numa instituição onde para muita gente, general, ainda tem cara de homem branco e que não usa batom. Lucas nunca foi à minha formatura, nunca visitou a base onde eu servi, nunca perguntou em que cidade eu estava, ou se estava viva, mas dizia com convicção a todo mundo que não era vida de mulher, que farda não era lugar de gente normal, que devia largar essa fantasia e trabalhar de verdade. Como se meu ofício fosse encenação. Como se defender o país não valesse tanto quanto pagar conta de bar ou organizar churrasco. Na infância, ele era o centro. O menino da casa. O primeiro neto. O que herdava o sobrenome, a mesa grande, os brindes nos aniversários. Eu era a sombra que deveria sorrir discreta no canto das fotos. Quando decidi prestar concurso militar, foi como se eu tivesse cuspido no altar da família. Lembro da frase exata do meu pai na época. Você quer usar coturno, Beatriz? Quer virar homem, é isso? E da minha mãe em seguida, chorando baixinho. Pelo menos faz alguma coisa mais feminina. Feminina. Como se força, estratégia e disciplina não pudessem ser atributos de uma mulher. Como se o ato de proteger, de liderar, de se colocar à frente de um grupo em risco fosse uma aberração quando nasce de um corpo com seios. Como se o que me tornasse mulher fosse a delicadeza e não a coragem. Passei os últimos 15 anos entre pelotões, quartéis, decisões que exigiram mais do que uma assinatura. Exigiram presença. E nunca levei isso para dentro de casa. Nunca levei a farda. Nunca levei o peso. Nunca levei as medalhas. Nunca levei o nome completo com patente. Era a única forma de manter a trégua. Esconder. Esconder que eu já era mais graduada que qualquer homem da nossa família. Esconder que eu já havia sido condecorada em Brasília por mérito em campo.
Esconder que eu havia sido chamada de exemplo de oficial em pleno dia do soldado. Esconder que meu nome aparecera numa matéria de jornal, que eu recebera uma moção de aplausos na Assembleia Legislativa de outro estado, que eu era cotada para assumir um cargo estratégico de liderança que poucos homens conseguiam alcançar. Eu escondi, por medo, por estratégia, e também porque uma parte de mim ainda queria pertencer, queria ser aceita, talvez até admirada, mesmo sem mostrar o que havia conquistado. Eu achava que, se ficasse quieta, se fosse doce, se casasse como todo mundo queria, eles me amariam mais, respeitariam mais. Eu estava errada. Naquela véspera, enquanto Lucas estalava os dedos e dizia que eu nem parecia mulher, eu fiquei olhando para o porta-malas aberto do carro dele, cheio de latas vazias e farofas em potes reaproveitados. E me dei conta de que ele jamais saberia o que eu precisei matar em mim para estar ali. Para sorrir diante de todos. Para aceitar a piada sem levantar da cadeira e berrar todas as insígnias que carrego no peito. Porque Lucas não suporta a mulher que o ultrapassa. Não suporta saber que sou mais do que ele ousou sonhar ser. E o mais irônico, ele também é militar, cabo da ativa, nível hierárquico inferior ao meu, mas nunca quis saber disso. Sempre fez questão de tratar a minha carreira como uma espécie de extensão do quartel dele. Como se eu estivesse lá por ele. Como se meu posto fosse uma concessão. Como se minha autoridade dependesse do que ele validava. O churrasco seguiu. O sol baixou. Eu fui para casa, sentei diante do espelho e encarei meu próprio reflexo por 20 minutos. Pensei em não casar. Pensei em fugir. Pensei em tudo que aguentei calada desde que entrei para aquela família fardada por dentro, mas desarmada por fora. E então olhei para o cabide. Lá estava ela, a farda, minha segunda pele, meu escudo, meu nome bordado com letra firme, as divisas reluzindo discretas no ombro. E naquele instante eu soube, se amanhã ele cruzasse o limite, se achasse que ainda podia me bater impunemente, ele ia descobrir o que era ser julgado por quem tem voz de comando. Porque amanhã, se alguém ousasse apagar minha história, eu acenderia todas as luzes, e não haveria lugar escuro o suficiente para esconder quem eu sou. 2 semanas antes do casamento, Lucas me ligou. Foi no meio da tarde, num dia em que eu estava de plantão administrativo, revisando uma papelada sobre a alocação de recursos logísticos. Meu telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Quando atendi, do outro lado estava ele, com aquela voz que parecia sempre ter um sorriso falso engatado antes das palavras. Então é verdade mesmo que você vai casar? Ele disse sem cumprimentar. Ou é só encenação para parecer que alguém quis você? Não houve um segundo de pausa antes do golpe seguinte. Você só tá fazendo isso para se sentir importante, né, Beatriz? Como se alguém se importasse com você fora do quartel. A ligação durou menos de 3 minutos. Não houve troca. Foi um monólogo ofensivo com um fim abrupto. Quando desliguei, ainda fiquei com o celular na mão por mais tempo do que devia. O visor escuro refletia meus próprios olhos. Não tremi, não chorei. Só arquivei. Mais um registro. Mais uma linha em um histórico antigo de alguém que nunca me viu como ser humano completo, apenas como instrumento de comparação. Ou pior, como ameaça silenciosa. E agora, mesmo na minha tentativa de construir uma vida nova, longe de tudo que ele conhecia, Lucas queria arrancar o brilho do que eu estava prestes a viver. Porque eu, para ele, era sinônimo de afronta. Só existia para ser rebaixada. Aquela frase ficou batendo na minha mente por dias. Você só está casando para se sentir importante. E eu me perguntava, importante para quem? Era verdade que eu nunca fui o centro das atenções da minha família. Quando era criança, eu queria ser professora, mas Lucas dizia que eu tinha cara de empregada. Depois quis ser engenheira, mas ele zombou. Vai construir casa para quem? Pras Barbies? Quando prestei concurso para o exército, não fui parabenizada. Fui debochada. Quando passei e entrei na formação, ele disse que devia ter sido sorte. E no dia em que fui promovida pela 2ª vez, ele me mandou um áudio de 8 segundos dizendo: agora só falta virar homem para completar. Ninguém nunca o confrontou. Ninguém nunca defendeu minha dignidade. Eu não estava casando para provar nada. Rafael não era um troféu,
Nem meu nome novo ia apagar os anos em que dormi em alojamento sem janela, vesti coturno sob sol de 40 graus. Ou fui a única mulher numa sala onde ninguém ousava me olhar nos olhos. Mas era verdade que havia algo de simbólico naquele casamento. Uma espécie de coroamento íntimo, não pela cerimônia em si, mas por eu estar ali, viva, inteira, amando sem esconder quem sou, sendo amada por alguém que não precisava me reduzir para se sentir maior. Rafael me conheceu com a farda e me amou com ela. Nunca tentou me diminuir, nunca competiu, nunca ironizou quando eu dizia que precisava viajar por uma operação. Ele olhava nos meus olhos e dizia: vai, faz o que tem que ser feito. Eu te espero. E esperava. Ele sabia que amar uma mulher como eu era abraçar todas as guerras que vinham junto. E ainda assim escolheu ficar. O problema era o entorno. O problema era o sobrenome. Na semana anterior à cerimônia, comecei a perceber os sorrisos enviesados, os cochichos de tias no WhatsApp, os convites sendo recusados com desculpas ridículas. Muito longe. Dia ruim. Vai ter jogo. Tudo mentira. A verdade era que meu casamento incomodava porque era o espelho de uma vitória que ninguém da minha família queria enxergar. E o convite, aquela pequena folha dobrada com flores simples e nossas iniciais no topo, virou arma. Arma na mão dos que torciam para tudo dar errado. Lucas, principalmente. Disseram que ele fez piada do convite na barbearia. A noiva é um tanque de guerra, ele disse, segundo um conhecido, capaz de ir armada para o altar. Disseram também que ele apostou com amigos que eu não aguentaria chegar até o fim, que eu fugiria antes, que Rafael me largaria, que meu casamento seria só um teatrinho de mulher frustrada tentando parecer alguém. Essas palavras foram chegando até mim aos poucos, como tiros espaçados num campo minado emocional. E eu, que já aguentava tanto, começava a me perguntar se aguentaria calada até o final. Naquela altura, a única pessoa da minha família que parecia genuinamente feliz por mim era minha avó, Dona Olívia, já com os olhos fracos e a fala lenta. Você venceu, minha filha, ela me disse quando fui visitá-la dias antes. Só não espere que todos batam palma. Quem não sabe brilhar por si, tenta apagar o farol dos outros. A frase dela me segurou de pé, e foi por ela que eu permaneci firme quando, no dia anterior ao casamento, recebi uma mensagem de Lucas dizendo que talvez não fosse mais. Se for para pagar mico, melhor ficar em casa, ele escreveu. Fiquei em silêncio. Rafael quis que eu o bloqueasse. Minha irmã sugeriu que eu não deixasse ele entrar, mas eu sabia. Ele ia, e ele não ia apenas como convidado. Ele ia como provocador, como quem entra em território alheio para marcar presença, como quem carrega um fósforo aceso numa sala cheia de gás. Eu sabia que ele não ia apenas assistir à cerimônia. Ele ia tentar incendiá-la, e se fosse preciso, eu deixaria o incêndio começar. Mas desta vez, eu é que estaria com o extintor. E a verdade, o casamento era na tarde de sábado, mas a manhã chegou como uma convocação. Acordei antes do despertador, com a luz atravessando a cortina fina do quarto da pousada onde eu e Rafael estávamos hospedados desde quinta-feira. A noite anterior tinha sido um desfile de olhares atravessados e sorrisos tortos durante o jantar da família, e embora eu soubesse que tudo aquilo era uma farsa social mal costurada, uma parte de mim ainda esperava, não sei porquê, que minha mãe dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Algo que quebrasse o padrão histórico daquela mulher que sempre soube tudo, mas nunca disse nada. Mas quando olhei para ela na saída do jantar, ajeitando o casaco com a mão trêmula e evitando o meu olhar, entendi que a velha Beatriz dentro de mim, a filha que ainda buscava reconhecimento, estava sozinha na trincheira. Levantei devagar e fui até a varanda, ainda de camisola, tomando o cuidado de não acordar Rafael. O céu estava limpo, de um azul que feria os olhos, e o ar tinha cheiro de flor recém-cortada, como se amanhã quisesse me lembrar que beleza e brutalidade muitas vezes dividem a mesma mesa. Respirei fundo, olhando a cidade que começava a acordar. O salão onde a cerimônia aconteceria já estava em preparação, e as mensagens começaram a chegar cedo. Maquiadora, cerimonialista, madrinhas confirmando horários. Mas nenhuma mensagem da minha mãe, nenhum gesto, nenhum sinal. Quando nos encontramos no salão mais tarde, durante os ajustes finais, ela apenas me abraçou rápido, como quem está sendo observado, e disse: vai dar tudo certo, minha filha.
no mesmo tom de quem diz espero que chova. Me perguntei, como sempre, se aquele era o limite emocional dela, ou se era só mais uma forma de dizer eu não concordo com nada disso, mas estou aqui para não parecer má. Lucas chegou pouco depois, com a postura de quem entra num bar, não num casamento. Camisa amarrotada, passos largos e o sorriso de canto de boca que parecia uma provocação por si só. Ele me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma peça de exposição, e soltou a frase que ainda martela nos meus ouvidos. Então é hoje que você vira princesa, general? Ninguém riu. Nem precisava. O deboche já era suficiente. O pior foi ver minha mãe parada a poucos metros, fingindo não ouvir, mexendo nos pratinhos de doces, como se o açúcar pudesse abafar a vergonha. E foi nesse instante que senti o primeiro estalo. Não o som da mão dele contra meu rosto, que ainda viria, mas o estalo interno, o rompimento invisível entre mim e a mulher que deveria ter me protegido. O silêncio dela pesou mais do que qualquer tapa. As horas seguintes foram como uma coreografia ensaiada com pressa. Vestido, maquiagem, fotógrafo, músicas sendo testadas, a decoração sendo finalizada, e eu tentando respirar por entre os rituais de um sonho que nunca foi meu de verdade, mas que eu aceitei viver para construir algo limpo, algo meu, algo que finalmente não tivesse sombra. Rafael me mandou uma mensagem curta, como quem respeita o nervosismo da noiva, dizendo que me amava e que estaria me esperando no altar com os 2 pés firmes no chão. Respirei fundo mais uma vez. Mas antes que eu pudesse me sentir inteira, Lucas apareceu nos bastidores do salão, com o copo já meio cheio e a voz ligeiramente mais alta do que o tom aceitável para aquele ambiente. Chamou uma das madrinhas de gostosona, pediu para tirar foto com os garçons e ainda soltou que a noiva deve estar treinando desfile militar em vez de passar batom. Olhei para minha mãe, que estava a 2 metros, com os olhos fixos em um arranjo de flores. Ela não disse nada. Apenas ajeitou a pulseira no pulso e virou de costas. Naquele momento, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não foi raiva, não foi tristeza, não foi humilhação. Foi lucidez. A mesma que surge em campo quando você percebe que está sozinha, que o reforço não vem, que a decisão de agir ou ficar imóvel é toda sua. E eu escolhi agir, não com explosão, mas com estratégia. Fui até a sala reservada onde minha farda estava cuidadosamente dobrada, guardada numa mala preta, e a coloquei sobre a cadeira. Não vesti ainda. Mas ali, só de olhar, senti meu eixo retornar. Eu sabia que o dia não terminaria sem ferida, mas também sabia que, dessa vez, a cicatriz seria em quem me ferisse. Minutos depois, quando já estava pronta para a cerimônia, com o vestido branco ajeitado e o cabelo preso da forma mais simples que consegui, Lucas veio até mim como quem pede desculpas, mas só para repetir o ciclo. Fingiu estar emocionado, me abraçou e sussurrou no meu ouvido: "Espero que você não chore no altar. General que chora, não dura." E antes que eu pudesse afastá-lo, ele apertou meu braço com força, como quem quer lembrar quem manda. Olhei para ele em silêncio e sorri. Um sorriso pequeno, não de paz, mas de quem já tem a vitória no bolso, só esperando o momento certo de mostrar. A cerimônia começou com o salão em silêncio tenso. Eu caminhava lentamente, cada passo medido, como numa marcha. Rafael me esperava com os olhos brilhando, mas eu sentia, atrás de mim, o peso de olhares que não me viam, só me julgavam. E no meio de todos, minha mãe, com as mãos cruzadas no colo e o olhar perdido em algum ponto acima da minha cabeça, talvez esperando que eu errasse, talvez se perguntando em que parte da criação dela eu havia virado essa mulher dura, essa mulher que não pedia mais permissão para existir. O silêncio dela doía mais do que qualquer palavra de Lucas, porque dele eu esperava socos, dela eu esperava abrigo. Mas ali, diante de todos, percebi que estava sozinha, sozinha no altar, sozinha na família, sozinha no mundo, mas inteira. E às vezes, ser inteira é o maior ato de vingança que alguém pode cometer. O altar parecia pequeno demais para o tamanho da minha respiração. Os degraus foram vencidos um a um, e cada passo foi acompanhado de um calor que não vinha da emoção, mas da antecipação de algo que ninguém ali parecia capaz de nomear. Eu não chorava, não tremia,
Apenas andava, firme, como quem entra numa zona de combate com o plano já traçado e a munição contada. Rafael me esperava com aquele sorriso leve, quase inocente, de quem acredita que o mundo pode ser resolvido com um abraço no final do dia. Os olhos dele estavam fixos nos meus, e por um segundo eu quis me perder ali, esquecer o que estava acontecendo atrás de mim, apagar os rostos, os comentários, os olhos de julgamento e os sorrisos falsos que me cercavam. Mas minha audição treinada captou cada ruído que não deveria existir. O tilintar de copos no fundo da sala antes da hora, o riso abafado de alguém dizendo que eu parecia uma policial indo casar com um bandido, e a respiração pesada de Lucas, sentado à esquerda, encostado na cadeira como quem assiste a um circo esperando o momento de vaiar. A cerimônia começou com as palavras do celebrante, um amigo de Rafael, professor de história e voz calma, que falava de amor com citações clássicas e metáforas sobre raízes, tempo, espera. Eu ouvia, mas não absorvia. Eu estava no presente, mas já em alerta, como quem sabe que o inimigo não ataca na chegada, e sim quando todos baixam a guarda. As palavras do noivo vieram depois. Rafael disse que se apaixonou por mim porque meu silêncio dizia mais que a fala de muita gente. E eu quase sorri, porque ele não fazia ideia do quanto aquilo era verdade, e o quanto aquele silêncio tinha sido esculpido à força, martelado por anos em trincheiras emocionais, em salas de jantar frias, em quartéis onde ser mulher era quase um erro de digitação. Quando chegou minha vez de falar, eu hesitei. Não porque não tinha o que dizer, mas porque as palavras que ensaiei pareciam pertencer a uma outra mulher, uma que ainda acreditava que aquilo tudo era celebração, não campo minado. Rafael, percebendo meu silêncio, sussurrou com ternura. Fala alguma coisa, amor. Eu respirei fundo, longo, como se a fala estivesse presa entre o peito e a farda invisível que eu carregava por dentro. E então olhei para ele. E disse pouco. Não por falta de amor, mas porque as palavras precisavam ser guardadas para o momento certo. E o certo não era ali. O certo ainda estava chegando. Depois do sim, dos aplausos, das palmas que ecoaram mais por formalidade do que por afeto real, veio o beijo, a descida do altar e o início da festa. A mesa dos doces estava intacta, as luzes acesas demais. As pessoas se espalhavam pelo salão com aquele ar de obrigação social cumprida. Meu vestido parecia pesar o dobro do que pesava pela manhã. E mesmo com Rafael segurando minha mão, me senti só. O tipo de solidão que não se resolve com presença física, mas com proteção emocional. E essa, ninguém ali parecia disposto a oferecer. Lucas, como previsto, não demorou a se aproximar. Trazia um copo na mão e um discurso mal disfarçado de gentileza. Disse que eu estava bonita para o tipo de mulher que gosta de dar ordem. Disse que Rafael tinha coragem mesmo. Disse que era bom ver que até general chora por causa de vestido. Fiquei parada. Rafael me olhou, esperando uma reação. Minha mãe, que estava a poucos metros, virou de costas. E ali, naquele segundo congelado, entendi que o embate não era mais sobre mim. Era sobre o que eu representava. Sobre como minha presença ali, vestida de noiva, mas com a farda inteira escondida debaixo da pele, era um incômodo insuportável para quem passou a vida achando que mulher só tem valor quando se curva. Lucas não queria apenas provocar. Ele queria testar limites. Queria expor. Queria arrancar de mim uma resposta que pudesse depois ser usada contra mim, como sempre fez. Queria me forçar a errar em público para justificar o ódio em privado. Mas eu não dei. Não naquele momento. Apenas olhei nos olhos dele e disse: Lucas, o mundo não gira ao redor da tua falta de amor próprio. Ele sorriu. Não por entender, mas por perceber que, de alguma forma, eu ainda o enxergava. E isso, para homens como ele, já é combustível. A festa seguiu. As músicas começaram. Os primeiros convidados se levantaram para dançar. E mesmo com a pista montada, com luzes coloridas e garçons oferecendo espumante, o ar parecia carregado, como se todos sentissem que algo estava por vir. Eu me mantinha firme, com Rafael ao lado, conversando com os amigos dele, rindo de piadas sobre como nós dois parecemos aqueles casais de filme que vencem guerras e depois fazem brigadeiro. Mas minha mente não estava ali. Estava no canto do salão, onde Lucas agora se aproximava de dois conhecidos do quartel.
Amigos meus, oficiais, um deles, inclusive, seu superior. E então eu soube. O pavio havia sido aceso. Lucas não sabia, mas eu tinha vindo preparada. E ele estava prestes a descobrir o que acontece quando se ataca uma mulher que aprendeu a se defender em silêncio e a contra-atacar com estratégia. A festa já estava avançada, mas para mim, o tempo corria como numa simulação de combate. Cada segundo se estendia como se quisesse me avisar de tudo o que ainda viria. Rafael tinha ido cumprimentar alguns parentes do lado dele, e eu fiquei um tempo sozinha, sentada perto da pista, observando as danças, os brindes e os sorrisos performáticos. Tudo parecia artificial. Eu via minha irmã dançando com o marido como se nada tivesse acontecido nas últimas semanas. Via meus tios conversando sobre política com estranhos, enquanto o DJ tentava manter o ambiente com vida. Mas o que eu realmente via era Lucas circular, beber, rir alto, bater no ombro de colegas de quartel como se fosse dono do salão. Ele agia como se tivesse vencido alguma guerra invisível, como se o fato de eu não tê-lo confrontado até aquele ponto fosse uma prova de submissão. Mas não era. Era só cálculo. E meu relógio interno já marcava a contagem regressiva. Foi quando ouvi meu nome. Não dito, gritado. Beatriz! A voz veio de perto da mesa de bebidas. Eu me virei, já sabendo que era ele. Estava rodeado de 3 amigos, todos visivelmente alterados, e seguravam uma garrafa pela metade. Eu não queria ir, mas fui. Sabia que se deixasse, ele faria da festa um espetáculo. E já que era para ir até o fim, que fosse com os olhos nos olhos. Me aproximei devagar. Os convidados mais próximos se viraram. A música continuava, mas o clima mudava debaixo dos sorrisos. Lucas me esperou chegar perto, e então me abraçou à força, puxando meu braço como se fosse um truque de mágica. Essa aqui é minha irmãzinha, disse em voz alta. General Beatriz, a única mulher que usa mais coturno que salto. As risadas dos amigos dele vieram com gosto. Um deles aplaudiu. Outro disse algo sobre mandar na cadeia do amor. Lucas então virou-se para mim e completou no tom mais debochado que ele tinha. Tá gostando da brincadeira de princesa? Ou já quer voltar para a faxina do quartel? Eu olhei em volta. Vi minha mãe, parada perto da mesa do bolo, imóvel. Vi minha irmã ao longe, segurando o celular, mas não filmando, apenas assistindo. E então, como um animal encurralado que não sabe mais distinguir o limite entre defesa e ataque, Lucas ergueu o braço e deu um tapa no meu ombro, forte. Era para ser uma brincadeira, mas foi um disparo. O salão congelou por 1 segundo. E ele, percebendo que todos estavam olhando, fez pior. Vamos ver se a nossa generala aguenta um carinho de verdade. E num gesto tão rápido quanto covarde, ele me deu um soco no rosto. Não foi um soco de quebrar dente. Foi um soco de humilhação. Um soco teatral. Um soco com mais intenção de rebaixamento do que de dor física. E mesmo assim, a dor veio. Estalou no osso do meu maxilar, na linha da mandíbula, e subiu até o fundo dos olhos. Eu não caí. Eu não recuei. Eu apenas encarei. Mas o salão, esse sim, caiu em si. O riso que vinha crescendo na boca dos amigos dele parou no meio. Literalmente. Como se o tempo tivesse sido cortado com faca. O som da música virou ruído distante. E por um instante, tudo o que existia era o eco do gesto dele. E meu rosto firme, parado, olhando direto dentro da culpa que ele ainda não sabia que existia. Foi então que a voz soou. Não a minha, não a de Rafael, mas a de alguém que nem sequer deveria estar ali, mas estava. A voz veio da entrada do salão. Alta, cortante, grave, com uma autoridade que não se discute. Você acabou de agredir uma general, seu idiota. A frase cortou o ar como uma baioneta. O salão, que antes fingia normalidade, virou tribunal. Lucas se virou cambaleando e levou alguns segundos até reconhecer quem havia gritado. Era o capitão dele, o próprio. Fardado, presente como convidado de um colega em comum, discreto até então, mas agora em pé, olhando para ele com uma expressão que misturava indignação e incredulidade. Repete o que você fez, soldado, disse o capitão, agora caminhando com firmeza entre as mesas, enquanto todos se abriam como se ele fosse Moisés em mar de gente. Você encostou na sua irmã? Na frente de todo mundo? Lucas tentava rir, mas a risada morria na garganta. Tentou se explicar, dizendo que era brincadeira, que ela é minha irmã,
que ninguém ali achava que era sério. O capitão ergueu a mão, mandando calar. Você é militar da ativa. Ela é superior e hierárquica. Ela é general. Você agrediu uma oficial superior em público. Isso é prisão administrativa. E eu sou sua autoridade direta. A voz dele, treinada para comandos, fez alguns convidados se afastarem. Outros sacaram celulares. Alguém sussurrou: vai dar polícia. Uma mulher perto da mesa dos doces começou a chorar. Rafael, que vinha se aproximando com pressa, me olhou sem entender, até ver meu rosto, marcado, e então entendeu tudo. O olhar dele se voltou para Lucas, como o de um lobo que acaba de ver o caçador atirar em sua companheira. Mas eu ainda não tinha dito nada, e nem diria, porque naquele instante, o silêncio era minha arma mais letal. Minha mãe tentou intervir. Disse que era coisa de irmão, que eu sempre fui muito dura com ele, que talvez tivesse exagerado na reação, mas o capitão não ouviu, nem Rafael, e muito menos eu. Lucas foi conduzido para fora do salão por 2 colegas da corporação que também estavam presentes. Ninguém o aplaudiu. Ninguém tentou impedi-los. Os amigos dele sumiram na mesma velocidade com que haviam chegado. O salão, uma hora antes barulhento e vibrante, agora era um teatro em luto. E eu apenas caminhei até o camarim onde minha farda estava pendurada desde a manhã. Abri o zíper da bolsa, respirei fundo e toquei o tecido com a mão ainda marcada. A dor no rosto não era nada perto da clareza que eu sentia por dentro. Eles acharam que eu ia recuar. Eles acharam que eu ia chorar. Mas aquela noite era minha. E a guerra só estava começando. O corredor até o camarim parecia mais longo do que era. As luzes amarelas do teto vibravam discretamente, como se até a estrutura do prédio hesitasse diante do que acabara de acontecer. Fechei a porta atrás de mim com a ponta dos dedos, como quem sabe que qualquer movimento brusco pode quebrar a única coisa que ainda está inteira, a própria calma. A farda estava pendurada exatamente como deixei. Dobrei o vestido com cuidado, mesmo com o rosto ainda quente do impacto. Não havia pressa, havia precisão. A cada botão abotoado, sentia o peso da minha história se ajustando de volta ao corpo, como se eu estivesse finalmente me vestindo de mim mesma. O tecido, que já me acompanhara em cerimônias oficiais, formações, operações e despedidas, agora colava na pele como uma lembrança do que jamais deveria ter sido escondido. O espelho não me devolveu uma noiva, me devolveu uma oficial em prontidão. Quando saí da sala, o silêncio ainda reinava no salão. A música havia parado. O DJ não estava mais no posto. Alguns convidados haviam ido embora. Outros estavam paralisados em pequenos grupos, comentando aos sussurros, evitando meu olhar, como se temessem estar olhando para algo que nunca imaginaram que existisse. E eu compreendia. Pessoas assim não estão acostumadas a ver uma mulher vestida de poder. E pior, vestida de verdade. No meio do salão, Lucas tentava bancar o homem confuso, o ofendido injustiçado, com um copo na mão e o corpo trêmulo de raiva disfarçada. Falava alto com um dos colegas do quartel, tentando fazer parecer que tudo tinha sido uma brincadeira mal interpretada. Que era festa de família. Que ninguém ali tinha entendido o tom. Mas a risada nervosa dele durou apenas até o instante em que me viu. O copo escorregou da mão dele e caiu no chão, espatifando-se entre as pernas. Aquele som de vidro quebrando cortou o salão com mais impacto do que qualquer música teria conseguido. Porque quando ele me viu, não mais como irmã, mas como a oficial que sempre fui, ele entendeu que a fantasia havia terminado. E agora ele estava nu diante de todos. Foi nesse momento que a voz retornou. A mesma que cortara o salão antes. O capitão. Desta vez, sem elevar o tom, sem precisar do rugido, apenas com a firmeza de quem carrega a lei nas palavras. Lucas, você está preso por agressão a um superior hierárquico. Não era um pedido. Não era uma ameaça. Era a leitura de uma realidade que já não podia ser negada. E naquele instante, toda a postura de valentia desabou. Lucas tentou rir de novo, mas a risada morreu na garganta. Tentou argumentar, mas a voz falhou. Disse que era coisa de família, que ninguém entendia a intimidade, que todo mundo ali sabia como era a nossa relação. O capitão permaneceu inabalável. Não importa se é sua irmã, sua prima ou sua vizinha. Ela é general. E você é subordinado. Você sabe o regulamento. E ultrapassou todos os limites.
Rafael se aproximou de mim devagar, me olhou de cima a baixo, e então, com a mesma calma que me encantou desde o início, segurou minha mão, sem medo, sem dúvida, apenas presença, e aquilo bastou para me ancorar. Eu não precisava gritar, não precisava argumentar, porque meu silêncio já havia dito tudo, e agora era o próprio sistema que respondia por mim. 2 colegas do quartel, também presentes como convidados, se aproximaram do capitão. Um deles retirou um par de algemas discretamente do bolso interno do blazer. Lucas deu 2 passos para trás, como se ainda acreditasse que a vergonha poderia ser evitada. Você vai me algemar na frente da minha família? Perguntou, com um tom mais infantil que desafiador. A sua família já viu coisa pior, Lucas, respondeu o capitão. Agora vai aprender a ver justiça. E ali, diante de todos, ele foi detido, sem resistência, sem honra, sem ninguém por perto para o defender. Minha mãe ainda tentou se aproximar. Tocou o braço do capitão, implorando. É meu filho. Ele não sabia. Ele exagera, mas não é mau. O capitão respondeu com gentileza, mas sem recuar. Senhora, com todo respeito, o que o seu filho fez não é erro de comportamento. É crime militar. E a senhora viu. Todos viram. Está feito. Enquanto ele era conduzido para fora, ouvi os primeiros murmúrios se transformando em declarações. Gente dizendo, nunca imaginei que ela era general. Ele sempre teve esse jeito agressivo. Ela ficou em silêncio, mas agora entendo por quê. E eu continuei em pé, não por orgulho, mas porque meus joelhos não sabiam mais dobrar para ninguém. Rafael, ao meu lado, apertou minha mão com mais força. Me olhou com olhos marejados e sussurrou. Se quiser, a gente pode ir embora. Eu neguei com a cabeça. Não, ainda não. Agora, eu fico. Ele entendeu. Era a primeira vez que eu ocupava aquele espaço como realmente era. Não mais a filha apagada. Não mais a irmã silenciada. Não mais a noiva que tentava caber num molde. Eu estava ali, em farda, em carne, em história. E nada do que viesse depois poderia tirar isso de mim. Quando Lucas passou por mim, sendo escoltado em direção à porta, desviou os olhos. Pela primeira vez, não havia mais sorriso. Não havia mais provocação. Havia só a imagem de um homem que entendeu, tarde demais, que a guerra que ele começou não era uma que ele podia vencer, e eu não precisei dizer uma única palavra. O salão, depois da saída de Lucas, permaneceu em silêncio como se as paredes também estivessem digerindo o que acabara de acontecer. Alguns convidados haviam ido embora logo após a detenção, discretamente, sem se despedir. Outros permaneciam paralisados em seus lugares, segurando taças que já não tinham utilidade, fingindo conversas que não conseguiam acontecer. As luzes da pista de dança foram desligadas. Os garçons se recolheram num canto, esperando orientação de alguém. Mas não havia mais mestre de cerimônia. Não havia mais script. O casamento havia sido interrompido não por um erro técnico ou atraso de serviço, mas por uma verdade que se recusava a permanecer enterrada. E agora, com meu uniforme completo sobre a pele, eu ocupava aquele espaço como jamais havia feito na vida. Não como coadjuvante do clã dos silenciadores, mas como quem rasga o véu, e não o da noiva, mas o do segredo que sempre me mantiveram calada. Minha mãe, ainda encostada na parede perto da mesa de doces, parecia menor do que era. Seus olhos, que por anos me fiscalizaram com censura disfarçada de preocupação, agora não conseguiam mais me sustentar o olhar. Minha irmã havia desaparecido da cena, talvez trancada em algum banheiro tentando entender se ainda era possível resgatar a narrativa familiar de Somos Unidos, e os poucos convidados restantes, principalmente do lado do Rafael, olhavam para mim com uma mistura de respeito, surpresa e vergonha alheia por aqueles que não sabiam com quem estavam lidando. Eu poderia ter permanecido em silêncio, ter deixado que a imagem da farda falasse por mim, que o nome bordado no peito resolvesse o que ninguém se deu ao trabalho de perguntar nos últimos 15 anos. Mas não. Aquela era a hora. A única. E eu soube, com a mesma certeza que tive ao apertar o primeiro gatilho no campo de instrução, que havia chegado o momento em que eu, enfim, me apresentaria. Não para impressionar, mas para libertar. Subi num pequeno degrau de madeira que sustentava o equipamento de som desligado e pedi o microfone ao técnico, que ainda estava ali, atônito. Ele hesitou por um segundo, depois me entregou.
O aparelho emitiu um chiado tímido, como se também estivesse assustado. Levei o microfone até a boca e respirei fundo. Não havia ensaio. Não havia papel. Havia história. Boa noite, eu disse com voz firme. Meu nome é Beatriz Montenegro da Silva, oficial das Forças Armadas do Brasil. General há 2 anos. Servi em 7 estados. Participei de 3 operações de segurança nacional. Coordenei missões de logística humanitária. Recebi medalha de honra por bravura em missão na Caatinga e atualmente sou responsável por um dos comandos de articulação estratégica do Sudeste. A pausa foi breve, não para efeito dramático, mas para respirar, para sentir o peso do que acabara de ser dito. O salão estava mudo. Nenhuma tosse, nenhum garfo batendo em prato. Nada. Apenas a suspensão do fôlego coletivo. E durante toda a minha carreira, continuei, eu escolhi não contar isso a quase ninguém da minha família, porque aprendi desde cedo que na casa em que nasci, mulheres só eram bem-vindas se sorrissem baixo, se falassem pouco e, principalmente, se nunca ameaçassem o brilho de um homem. Mesmo quando esse homem era um irmão que me batia e dizia que era brincadeira. Mesmo quando era um pai que ria das piadas e dizia que era coisa de irmão. Mesmo quando era uma mãe que fingia não ver. Não olhei para ninguém em específico, mas todos sabiam para quem eu falava. Hoje eu me casei, ou pelo menos tentei, mas antes que eu pudesse celebrar meu próprio casamento, fui agredida por um parente, militar como eu, mas de patente inferior. E mesmo diante de oficiais, de testemunhas, de toda uma rede de olhares, ele agiu como sempre agiu, acreditando que a família o protegeria, que o silêncio me prenderia, que eu engoliria mais uma vez. Passei a mão suavemente sobre o peito do uniforme, onde as divisas brilhavam discretamente sob a luz morna do salão. Mas eu não me vesti só por mim. Eu me vesti por todas as mulheres que já foram chamadas de exageradas, histéricas, ingratas, por todas as mulheres que foram batidas em festas, em reuniões, em casamentos e ouviram a frase "deixa pra lá", por todas que foram chamadas de muito homem quando resistiram ou de pouca mulher quando decidiram não sorrir. Dei um passo à frente. O som do coturno no piso soou como um selo. Hoje, eu não deixei pra lá. Rafael, de pé próximo à minha direita, permanecia com os olhos em mim. E mesmo sem dizer nada, eu sabia. Ele não estava surpreso. Ele já conhecia minha história. Mas precisava ver que eu também era capaz de contá-la, em voz alta. Não apenas a ele, ao mundo. E se alguém aqui, continuei, acha que isso tudo foi exagero, que não precisava tanto, que não era hora nem lugar, eu entendo. A verdade nunca tem hora. Ela apenas chega. E quando chega, arranca todas as cortinas de uma vez. Fechei o microfone com um leve gesto da mão. Entreguei de volta ao técnico e desci do pequeno degrau como quem retorna de uma guerra vencida. Não havia aplausos. Não havia vaias. Havia só respeito, silêncio e reverência. E talvez pela primeira vez, minha farda não fosse apenas meu uniforme. Ela era meu nome completo. E meu nome completo, enfim, havia sido ouvido. Depois que desliguei o microfone, voltei a andar. Mas já não era a mesma mulher que caminhou até o altar horas antes com um vestido branco emprestado e um medo antigo colado na pele. Aquela Beatriz, ainda carregando os ecos de uma infância em que ser forte era ser inconveniente, já não estava mais ali. O que existia agora era a oficial de verdade, com a farda que tantos zombaram sem conhecer, com o olhar limpo de quem finalmente desenterra a própria história sem pedir desculpas por ela. E era estranho, porque mesmo sem qualquer música tocando, mesmo sem cerimônia, corte do bolo ou dança dos noivos, tudo ali finalmente parecia cerimonial. Cada passo que eu dava pelo salão tinha o peso de uma despedida, não do casamento nem do dia, mas da Beatriz, que por tantos anos tentou caber no silêncio dos outros. As pessoas me olhavam como se estivessem vendo um animal raro atravessar o meio do salão. Ninguém sabia exatamente como se portar. Alguns baixavam os olhos como se culpados de algo que não soubessem nomear. Outros tentavam esboçar um sorriso, mas logo desistiam. O mais simbólico, porém, foi o que vi com o canto dos olhos ao passar perto de um grupo de familiares,
o leve arrastar das cadeiras, um recuo quase imperceptível, como se meu corpo ocupasse espaço demais, como se minha presença tivesse se tornado grande, incômoda, irreversível. E eu sentia aquilo não como ofensa, mas como confirmação. Eles me temiam. E não por agressividade, mas por clareza. Porque nada assusta mais gente medíocre do que uma mulher que finalmente se recusa a pedir licença. Continuei caminhando. Parei ao lado da mesa de doces e peguei uma trufa de chocolate, dessas embaladas em papel dourado, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Porque era. Ali estava eu, com fome, com farda, com história, e viva. Mordi com calma, olhando o salão ainda anestesiado. E foi nesse gesto tão comum que senti o poder completo do que tinha acontecido. Eu não precisava fazer nada. Não precisava gritar. Não precisava me justificar. Eu havia me tornado incômoda apenas por continuar de pé. Minha mãe continuava sentada, imóvel. O buquê que eu havia deixado de lado sobre a mesa ainda estava lá, mas agora meio amassado, com algumas pétalas já murchas, como se tivesse absorvido a energia do que foi deixado para trás. Ela me olhou por alguns segundos. Não disse nada. Talvez não soubesse o que dizer. Talvez estivesse procurando alguma frase que a fizesse parecer parte daquilo. Mas não havia mais lugar para ela na narrativa, porque o que precisava ser dito já tinha sido. E o silêncio dela, dessa vez, falava por si. Ela tinha escolhido onde ficar, e não foi ao meu lado. Marcela, minha irmã, saiu do banheiro e voltou à festa com os olhos ainda levemente vermelhos. Não sei se havia chorado ou se fora apenas o choque. Ela se aproximou devagar, com um gesto hesitante que dizia muito mais do que qualquer discurso de desculpas. Mas não falei com ela. Ainda não. Porque o que eu precisava agora não era reconciliação. Era digestão. E isso leva tempo. Ela entendeu. Manteve a distância. Ficou ali, perto o bastante para demonstrar presença. Longe o suficiente para não pedir redenção. E eu, que por anos sonhei com uma mesa em que todos me vissem como igual, agora andava entre eles como algo que não podiam mais alcançar. Vi um dos tios, o que sempre dizia que mulher no quartel é bagunça, virar as costas discretamente quando me aproximei da mesa dele. Fingiu atender o celular. O mesmo que já havia dito que meu irmão era um pouco bruto, mas de bom coração. Agora ele parecia um menino sem argumentos. E não era porque eu tinha dito algo. Era porque eu, apenas sendo, expunha a covardia deles todos. Passei por convidados que não sabiam se deviam me cumprimentar ou não. Um deles estendeu a mão, inseguro, e disse: "Parabéns." Eu sorri com educação. Sabia que era mais pelo medo de errar do que pelo desejo de celebrar. E estava tudo bem. Não era por eles que eu havia me levantado naquela noite. Era por mim. Por mim e por todas as vezes em que me calei enquanto a festa acontecia sobre a minha ausência. Rafael voltou a meu lado pouco depois, com um olhar que não exigia palavras. Me ofereceu um copo de água. Eu aceitei. Ele me beijou a testa com leveza, e naquele gesto simples, senti mais respeito do que em décadas de convivência familiar. Ele não me elogiava como quem parabeniza um discurso. Ele apenas me via, e isso bastava. Ainda com o copo na mão, caminhei até a mesa onde estavam as lembrancinhas do casamento. Eram pequenas caixas com o nome dos noivos gravado, dentro delas um marcador de páginas em formato de espada. Minha ideia. Rafael tinha achado forte demais no início, mas depois sorriu e disse: "Se tem uma coisa que combina contigo, é isso. Ser lembrada como quem corta o que não serve mais." Peguei uma dessas lembrancinhas e coloquei dentro da minha bolsa. Não como lembrança do casamento, mas como lembrança da noite em que eu fui minha própria proteção. Quando decidi ir embora, não fiz discurso. Não fiz despedida. Apenas olhei uma última vez para o salão, agora mais vazio, mais honesto, mais cru, e entendi que a festa havia terminado. Mas a história só estava começando, e eu, enfim, não precisava mais ser pequena para caber no afeto dos outros. As cadeiras que se afastaram quando passei não foram rejeição, foram libertação. Voltar para casa no dia seguinte foi como atravessar um território recém-libertado. O silêncio que me esperava não era o mesmo de antes. Aquele silêncio que sufoca, que comprime, que se impõe como ausência de voz. Era outro. Um silêncio de espaço, de possibilidade, de páginas ainda por escrever. Rafael dirigiu quase todo o caminho, e poucas palavras foram ditas. Não porque faltavam,
mas porque não eram mais urgentes. Ele me olhava de tempos em tempos, como quem confirma que a pessoa ao lado ainda está ali, mas diferente. E estava. Não havia mais nenhuma parte de mim tentando voltar a caber na versão antiga. O que sobrou daquela noite não foi escândalo, não foi lamento, não foi ruína. O que sobrou foi a estrutura. Chegamos em casa perto das 7 da noite. A luz atravessava a janela da sala com um tom dourado, e pela primeira vez em muito tempo, tudo parecia limpo por dentro. As flores do buquê que não usei estavam num vaso improvisado na cozinha, que Rafael havia colocado ali antes do casamento. Quando perguntei por que ele tinha trazido o buquê de volta, ele respondeu: "Porque nada do que foi teu vai ficar na mão de quem não sabe o que tem." Guardei aquela frase como se fosse medalha. Naquela noite, sentei no chão da sala com minha farda cuidadosamente dobrada no colo. Passei os dedos por cada costura, como quem revisita uma linha do tempo própria. Eu pensei em pendurá-la novamente no armário, mas não. Desta vez, ela merecia lugar de honra. Tirei do fundo da gaveta um porta-retrato antigo que minha avó me dera antes de falecer. Uma moldura de madeira clara com entalhes nas bordas. E dentro, coloquei uma foto minha, tirada num campo de instrução no interior do Amazonas, ainda com o rosto coberto de poeira e os olhos acesos por uma força que nem eu entendia na época. Coloquei a moldura sobre a estante da sala, ao lado de livros de estratégia militar, um vaso de barro rachado e uma réplica pequena de uma espada romana. Era um altar silencioso, mas inteiro, um lembrete permanente. Aquela era a minha sala, aquela era a minha história, e ninguém mais podia apagá-la. Nos dias que seguiram, os telefonemas chegaram como esperado, mensagens da minha mãe, sempre curtas, tentando minimizar o ocorrido. Família é assim mesmo. Seu irmão está arrependido. Não vamos deixar isso estragar tudo. Mas já estava estragado. Só que não por mim. E dessa vez, não era minha obrigação consertar o que eles quebraram. Não respondi nenhuma das mensagens. O que havia para ser dito foi dito com o som da minha bota sobre o piso do salão. Eles que lidem com o eco. Marcela apareceu uma semana depois. Veio sozinha, sem maquiagem, sem aquele verniz de irmã que equilibra o papel de mediadora com o de cúmplice silenciosa. Trouxe um envelope e disse que não queria conversar, só entregar aquilo. Era uma carta escrita à mão, simples, sincera. Dizia que esteve cega por tanto tempo, que se sentia parte do problema, que só agora percebia o quanto minha existência inteira fora sabotada por dentro da própria casa. Você era a única que lutava por si, e a gente fingia que isso era egoísmo, ela escreveu. Você não é exagero, Beatriz. Você é coragem que incomoda. Guardei a carta. Ainda não respondi, mas guardei. Na semana seguinte, escrevi um novo testamento. Antigo demais. Aquele outro, escrito numa época em que eu ainda achava que ser da família era sinônimo de herança. Excluí nomes. Acrescentei instituições. E no campo reservado para doações pessoais, coloquei algo inusitado. O nome de uma cadete do exército, jovem, negra, que conheci num curso de formação, e que me disse um dia, entre risos tímidos, que sonhava um dia ser pelo menos tenente, pois agora, parte dos meus bens seria destinada à educação dela. Porque o que eu não tive, um empurrão sem violência, uma mão estendida sem cobrança, alguém teria. O novo nome no livro de herdeiros não era da família de sangue, mas era da minha linhagem. Rafael, com seu silêncio afetuoso, assistia tudo com a serenidade de quem entende que não se atravessa uma vida inteira carregando o peso dos outros sem um dia aprender a largar. Ele me propôs uma nova cerimônia, algo menor, em casa, só nós dois. Recusei com doçura, não porque não o amasse, mas porque não precisava mais de palco. O amor entre nós já havia sido consagrado no instante em que ele não tentou me salvar. Apenas ficou. E para mim, isso era suficiente. O casamento aconteceu no espaço exato em que deveria, entre duas mãos entrelaçadas diante do que sobrou depois do incêndio. E que bom, porque às vezes, o que sobra é tudo. Meses depois, fui chamada para palestrar numa conferência sobre liderança feminina em instituições militares. Pela primeira vez, contei a história completa. O casamento, o soco, a farda, o microfone. Ao final, uma jovem me esperou no corredor e disse: "Quando a senhora falou,
Vocês nunca perguntaram quem eu era? Parecia que estava falando de mim, e eu respondi apenas com um sorriso. Porque estava. Hoje, a foto do meu casamento que está na parede não é com vestido, é com uniforme. É o momento exato em que desliguei o microfone e desci da pequena plataforma, com o salão em silêncio e a cabeça erguida. Embaixo dela, numa placa de metal que mandei gravar, estão apenas 5 palavras. Não precisei que entendessem, só que vissem. E agora vem,